Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Dia Internacional da Mulher, eu sou Lilian Busato. E eu sou Júlia Stanzioni. Pois é, né? Hoje, Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher. Um Sim. dia para ser lembrado, comemorado, e muita coisa ainda precisa mudar na vida das mulheres, né, Lilian? Com certeza, mas a mulher já deu um grande passo e a cada ano que passa, mais ela vem demonstrando garra, força de vontade e os parabéns, que hoje é o Dia das Mulheres, mas todo dia é Dia das Mulheres, não é, Júlia? É isso mesmo, Então, todo dia é o nosso dia, Lilian. todo dia é nosso dia. Hoje, aqui no Brasil, mais de 50% dos lares, quem é a maior provedora é a mulher, não é? Pois é. Somos mães, somos guerreiras, somos mulheres, somos trabalhadoras, somos donas de casa. Enfim, para você mulher que está nos assistindo, feliz Dia das Mulheres. É isso mesmo, feliz Dia das Mulheres e que a gente possa continuar sempre podendo desempenhar muito bem o nosso papel, mesmo nesse momento de pandemia, né, Lilian? Com momento certeza. tão peculiar da humanidade, que a gente possa passar por isso da melhor maneira possível. Com certeza, hoje, 8 de março, segunda-feira, eu sou Lilian Busato. E o Jornal da Rede Alesp começa agora trazendo muita informação para você. E a gente vai falar sobre agricultura regenerativa hoje aqui no Jornal. Interessante, vamos também falar sobre um assunto que é bem sério, que é o atendimento às vítimas de violência. Outro assunto aqui na roda é que o governo de São Paulo lançou uma campanha de conscientização sobre os riscos de contaminação dos jovens pela Covid-19. E muito mais ainda. Hoje vamos falar também sobre a coletiva de sexta-feira, não é, Julie? É isso mesmo. Muito mais entrevistas de conteúdo de utilidade pública e de prestação de serviços. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você já cumprimentou sua mãe, sua esposa, sua filha, sua irmã, sua amiga, colega de trabalho ou mesmo sim uma desconhecida com quem você já se encontrou hoje? Pois é, Lilian. Já falei para minha mãe o Feliz Dia Internacional da Mulher. Ganhei, o meu filho está na aula online, mas recebi uma cartinha dele virtual. Ai, que lindo. De Dia das Mulheres. É muito gostoso, né? Muito gostoso. Historiadores afirmam que a data foi criada por intelectuais feministas na luta social e política das mulheres daquela época. E nós, do Jornal da Rede Alesp, preparamos a nossa homenagem a todas nós, lembrando da importância do papel da mulher aqui no Legislativo Paulista. Duas Marias Terezas, com grafias idênticas, TH e Z. São as primeiras a escrever a história da participação feminina no segundo maior parlamento brasileiro, Maria Tereza de Barros Camargo e Maria Tereza Nogueira de Azevedo, as primeiras mulheres a ocuparem uma cadeira no Legislativo Paulista. Isso há mais de 8 décadas, nas legislaturas de 1935 e 1937. De lá para cá, as mulheres tiveram cada vez mais uma participação significativa no Parlamento Paulista. Deputada Janaína Conceição Pascoal. Assim eu prometo. Chegamos à atual legislatura, a 19ª, iniciada em 15 de março de 2019 e que segue até 14 de março de 2023. 18 mulheres em uma casa de 94 representantes do povo. E é aqui que vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Uma data que surgiu depois que o Partido Socialista da América organizou um dia dedicado à mulher. Em 20 de fevereiro de 1909, nascia a luta pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. Uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo da história, que foi proclamada pela ONU, Organização das Nações Unidas.
chamamos, neste momento, Janaína Conceição Pascoal. Estamos com a deputada Janaína Pascoal do PSL, advogada e professora universitária, a mulher mais votada na história do país. A deputada foi eleita em 2018 com 2.030.000 votos, número 6 vezes superior à maior marca já alcançada por um candidato na Assembleia Paulista. Eu cresci, com meu pai dizendo que eu poderia fazer tudo que eu quisesse, desde que eu me preparasse para tanto. Então eu nunca tive uma educação, uma formação vitimista, sabe? Não, você é menina, porque eu sou menina. Eu sempre entendi que eu podia fazer tudo, entendo que posso, mas é necessário, primeiro, preparo, Então isso eu digo para as mulheres, estudo, trabalho sério, com dedicação, sem vitimização, Porque a vitimização só prejudica quem se vitimiza, e coragem para enfrentar, porque quando eu era conselheira da OAB, eu lembro que eu conversava muito com as minhas colegas e eu ouço muito uma frase das mulheres, ninguém vai abrir espaço, ninguém me dá espaço, e a verdade é uma só, ninguém dá espaço para ninguém, Cada um tem que conquistar e enfrentar os ônus dessa conquista. Deputada, como é para a senhora hoje ser referência para muitas mulheres que por muito tempo não quiseram discutir política? É uma alegria, uma responsabilidade, mas que eu assumo com tranquilidade, porque sempre incentivei muito os meus alunos em geral e as minhas alunas em especial a se prepararem de maneira consistente, sólida, para ocuparem os cargos de poder. Fosse na iniciativa privada, principalmente na pública, porque é uma maneira de ajudar a todos nós. Nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, ao longo de várias legislaturas, poucas mulheres. Essa legislatura é uma legislatura com um número maior de mulheres. O que isso representa para a sociedade? Eu acho que é uma demonstração, sobretudo porque há muitas mulheres com perfis diferentes, com ideias diferentes, que não têm medo de expressar essas ideias diferentes. Então é também uma maneira de mostrar que as mulheres podem ter esse espaço independentemente da ideologia, porque se nós olharmos, as mulheres que vinham se destacando ou tendo espaço eram mulheres principalmente de esquerda, que tem esse discurso da vitimização. E de repente aparece um outro grupo de mulheres para preencher um vácuo, para demonstrar que vamos dizer assim, defender a meritocracia, defender o trabalho, que isso não é conversa de homem, exclusivamente. Eu acho assim, quando você está disputando ombro a ombro, você tem que esquecer um pouco dessas diferenças, Elas existem, não digo que seja simples, que seja fácil, mas se a gente ficar muito parado nisso, aí sou mulher, sou negro, tenho uma família de origem humilde, eu acho que esses discursos, eles acabam prejudicando quem os entoa, entendeu? O maior respeito, o maior espaço você conquista com preparo. Então, às vezes eu acho que é muita gritaria, é muito politicamente correto, muita terminologia, sonoridade, sororidade, sei lá quantas idades, entendeu? Essa coisa de gênero. Vamos trabalhar, vamos estudar, entendeu? Vamos exigir respeito pelo nosso preparo, pela nossa condição. Acho que isso vai levar a mulherada muito mais adiante. Muito estudo, muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, E acredito que o reconhecimento vem como resultado de tudo isso, mas o caminho é longo, não tem atalho. A deputada Janaína Pascoal foi a mais votada na história do Legislativo Paulista. Independente de ser homem ou mulher, ela foi a mais votada. E parabéns à deputada e a todas as outras deputadas hoje que ocupam aqui com o voto de você que está nos assistindo. Mais uma vez, feliz Dia das Mulheres, não é, Julie? É isso mesmo. E olha só, o Dia Internacional da Mulher é o reconhecimento pela luta da igualdade, respeito e amor. E conta a lenda que o dia foi escolhido como homenagem a um grupo de operárias mortas durante um incêndio em uma fábrica lá em Nova York em 1909. Então, assim, é um histórico de luta
que não muda. Muda o tempo, muda o tipo de luta, mas a gente continua e hoje nós vamos falar muito sobre mulheres que representam muitas camadas da sociedade por aqui. Com certeza. A coisa mais importante, uma das coisas muito importantes que a deputada falou, a gente não se vitimiza, vamos lutar. Na vida, se você quer conquistar alguma coisa, independente do sexo, do gênero, a gente não pode se vitimizar, a gente tem que focar, olhar para frente e seguir. Problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem, só que se a gente focar na dificuldade, no problema, a gente nunca vai conseguir andar para frente. E vamos lá, e nesse dia dedicado às mulheres, nós preparamos um programa especial aqui na Rede Alesp sobre a violência doméstica. O Assembleia Repórter debate as ações que o Legislativo tem adotado ao longo da história do Parlamento em defesa das mulheres vítimas de violência. O programa vai ao ar às 8 horas da noite. 648 mulheres mortas de janeiro a junho de 2020 no Brasil. 101 delas perderam suas vidas somente aqui na capital paulista. É o maior número de feminicídios desde 2016. Volta aqui que eu tô falando com você. O relatório do Fórum Brasileiro aponta que o isolamento social imposto pela quarentena impediu as vítimas de buscarem socorro. Ampliar a conscientização e especialmente de fazer trabalho de prevenção, que é muito mais barato do que reprimir, do que tratar, do que recuperar a vítima, acolher. A gente tem que ter muito em mente que a mulher não gosta de apanhar, que a mulher não gosta de ser vítima de violência. Belíssimo trabalho, Lilian, da nossa equipe aqui da Rede Alesp, com o Alesp Repórter. Então não perca, 8 da noite. Hoje, às 8 horas da noite. Vamos começar agora com o nosso giro de repórteres e falar com o Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Você que acompanha as atividades aqui do Parlamento, conta pra gente quais são os assuntos de destaque dessa semana aqui na Assembleia Legislativa. Bem, Julie, bom dia a vocês duas. Bom dia também, né, aos nossos ouvintes, telespectadores. Enfim, o que eu estou me sentindo aqui agora, viu, Lilian e Julie, é aquele chamado bendito é o fruto entre as mulheres. Porque, olha, é verdade. Até brincaram comigo ainda agora, né, os editores aí, falando, Sérgio, só você agora de homem no jornal? Eu falei, caramba, bendito é o fruto, estou me sentindo aqui. Mas, olha, vocês falaram uma coisa muito importante em relação às mulheres. Eu acho que o dia da mulher é todo dia, né, Lilian? Sim, sim, com certeza. Todo dia é dia da mulher. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, não é fácil cuidar de casa. Primeiro, parir, né? Não é brincadeira, ter filhos. Não, isso é sério, gente. Você acha que um homem, né, suportaria isso, Lilian? Dificilmente, entendeu? Então, você dá à luz, isso é uma dádiva que só vocês têm. Não é isso? Com certeza, então, que diga a Silvia, mulher, né, Sérgio? Que diga a Silvia. Só dia 8, não. Todos os dias, Lilian, todos os dias. Com certeza. Sabe? É uma coisa que você tem que admirar cada dia mais, todos os dias, todas as horas, né? Admirar a mulher pelo que ela é, pelo que ela passa, né? Pelo que ela traz, né? Só do fato de trazer a vida, de gerar, né, Lilian e Julie, uma vida, gente. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, o Dia da Mulher é todo dia, não tem essa. A gente tem que comemorar todos os dias, essa é a grande verdade. Olha, vou falar aqui então do meu assunto também. E mulher, para mim, eu usei uma frase, sempre usei, né? Que eu falo mãe, negócio de mãe é mãe, essa coisa. É tudo, mulher é mulher, entendeu? Mãe é mãe, nunca vai deixar de ser, não tem como, né? Tem que parabenizar, bater palma, Lilian e Julie, para vocês. Vocês são merecedoras de tudo, né? Serem bem tratadas, né? Não a violência à mulher, tudo isso. Meu Deus do céu, como é que pode isso, né? Vocês têm que se bater palma para vocês. Essa é a grande verdade. Palmas aí para vocês, mulheres, de todo o mundo, não só do nosso Brasil aqui, mas do mundo inteiro. Vocês merecem tudo de bom e de melhor. Bom, eu já estou elogiando tanto assim porque é uma verdade, mas vamos lá. Vou falar aqui do meu plenário de sexta-feira, do nosso plenário da Assembleia Legislativa. Foi uma sexta-feira um pouco atípica, assim, viu, Lilian e Julie? O presidente da Casa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, foi ao plenário fazer um balanço, né, da sua gestão, até porque a gente está nessa fase vermelha, então, a partir de agora,
né, a transmissão do plenário será virtual, né, pelos próximos dias aí, por causa dessa fase vermelha. Então, não havia tempo, ele queria ir a plenário e ter, né, o presencial ali dos deputados, e ele aproveitou essa sexta-feira, né, para poder fazer esse balanço da gestão dele frente, né, à Assembleia Legislativa, né, ao Parlamento Paulista. E ele citou vários momentos aí, mostrou inclusive no telão, né, o plano diretor dele de informática, nessa gestão dele, né, ele explicou esse plano diretor de informática, né, para nortear, no caso aí, os trabalhos de informática do nosso Poder Legislativo e para garantir isso pelo menos nos próximos 20 anos, viu, Lilian? Falou também daquele fiscaliza cidadão, né, que é muito importante, essa transparência, né, da gestão pública. Segundo o presidente, ele disse que sentia aí a necessidade de mecanismo, mas para as pessoas, né, fiscalizarem não só as atividades, né, dos deputados, dos parlamentares, mas também os gastos, né, que tem de gabinetes aí dos deputados, enfim. Tudo isso foi feito nessa gestão do Cauê Macris, do presidente Cauê Macris, né, durante 4 anos, né, só lembrando que a presidência são 2 anos, mas como o presidente ele terminou o mandato dele numa legislatura nos 2 anos, então ele pegou mais 2 anos à frente da presidência numa nova legislatura. Só assim ele pôde, né, estar à frente aí da presidência da casa 4 anos. Falou também, né, da austeridade, enfim, a questão de enxugar os gastos da Assembleia Legislativa, falou da execução orçamentária, né, um ponto aí mencionado durante essa pandemia, né, Lilian e Júlia, que a gente está vivendo, né, e cada vez parece que está pior. Olha, só Deus mesmo para livrar a gente disso, porque a situação não está fácil. As pessoas precisam tomar consciência, né, de que esse vírus realmente é mortal, né? Então, a gente precisa ajudar, né? As pessoas precisam ajudar, né? A saúde também não é só tá lotado os hospitais, cheio, aí como a gente tem visto no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro praticamente, então precisa ajudar. Então, esse ponto que ele mencionou da atuação da Assembleia na pandemia, né? Os deputados doaram aí 30%, olha isso, né? Dos seus salários no combate ao coronavírus. Então, são medidas que o parlamento tomou nessa gestão do presidente Cauê Macris, né? Muito boas, né? Em prol da população, em prol do povo, né? Falou também da nossa TV, né? A modernização da comunicação na casa, foi esse outro ponto que o presidente citou na sexta-feira, no plenário, né? Falando das mídias sociais, a implementação na gestão dele das mídias sociais, o YouTube, né? Que ele disse que o canal do YouTube da LESP, no começo não existia, né? E na sua administração passou a existir. Hoje, né, tem aí cerca de 80 mil, se eu não me engano, cerca de 80 mil seguidores, né? E é um dos maiores do Brasil, segundo o presidente, em termos, né, de poder legislativo. Olha que bonito, né? Elogiou o trabalho da televisão, da nossa rede, a LESP, dos profissionais, né, que sem a televisão, né, todas essas informações ali não existiriam. Enfim, ele fez uma explanação, né, falando de tudo, né, do que foi implantado durante essa gestão dele. A modernização também da própria Casa, né, de Leis, da Assembleia Legislativa. Isso foi muito importante sexta-feira, né, ele explanar tudo isso, né, colocar aí à vista de todos, para todos saberem, né, de sua gestão durante esses 4 anos na presidência. E como a Assembleia é uma casa de leis, né, a casa do povo, inclusive nessa gestão dele, né, isso tem facilitado muito para as pessoas, para a população, a questão do poupa-tempo, que foi implantado na gestão do deputado Cauê Macris, né, agora. Um posto da Defensoria Pública, o Detran também, olha só, tudo isso para facilitar a vida do cidadão, né? A municipalização da creche também, abriu também a biblioteca ao público, olha que interessante, quer dizer, tudo nessa gestão dele. Então, ele aproveitou essa sexta-feira para falar de tudo isso, né? Porque dia 15 de março vira a mesa, né? Vai ser eleito um novo presidente, uma nova mesa a partir do dia 15 de março. Então, ele teve essa oportunidade na sexta-feira de falar de todo o trabalho que ele desenvolveu durante esses 4 anos na presidência da casa. Olha, por enquanto é isso que eu tenho para falar, né? Qualquer coisa aí me chamem de volta, que eu estou a postos aqui
né, para falar de outro assunto. É só me chamar, tá bom, Lilian e Julie? Obrigada, Sérgio. Sérgio. Tenha um bom dia e qualquer coisa você volta aí com mais informações, né? Aqui é um... Tá bom. Como a gente é ao vivo, né? Tem horas que aparecem surpresas e os nossos colegas aqui vêm trazendo informações para você, né, Julie? É isso mesmo, a informação aqui não para. Ainda repercutindo um pouco do que o Sérgio falou sobre sexta-feira, né? Então, esse balanço que o deputado Cauê Macris fez em plenário, ele sempre diz aqui pra gente, até você mesmo entrevistou, né, juntamente com a mesa diretora, Lilian, falando sobre essa modernização, que modernizar o legislativo é também diminuição de custo, otimiza os sistemas, os trabalhos e você diminui o custo, gerando então aí melhoras para os cofres, não só da Assembleia, mas para os cofres públicos também. E a transparência, como o Sérgio disse, de levar a melhor informação e você vai lá no site da Assembleia, você tem toda a informação do que acontece aqui. É só entrar no site. O nosso presidente na sexta-feira, o tripé dessa legislatura foi o quê? Inovação, transparência e austeridade. Se você quer ver todos os detalhes, todos os trabalhos feitos durante esses 4 anos da presidência do deputado Cauê Macris, acesse o site da Rede Alesp, entra lá na aba Comunicação e lá você vai ver completo todos os trabalhos que ele foi feito, porque hoje ele modernizou a Assembleia, ele devolveu dinheiro para o governo, ele implantou várias coisas diferentes e inovou. Segundo ele, segundo estou na mesa, ele já fez um trabalho para os próximos 20 anos dos demais presidentes que entram na casa. Ele abriu o quê? Um leque, uma oportunidade para as próximas presidências poder continuar esse trabalho aí de modernização. Certo, Julie? É isso mesmo. E quando ele fala pensar a longo prazo, né? É justamente isso, quando você digitaliza os processos, o mais recente agora foi digitalizar o departamento administrativo e financeiro, né? O diretor lá da administração, do financeiro, dizia justamente que você modernizando, tendo um único sistema de integração ali do setor, você consegue visualizar e planejar o que a casa precisa, como a casa pode gastar os recursos da melhor maneira possível. E a gente também tem que fazer isso em casa, né? Sim, Não sim, tem jeito. Sim, sim. A gente administra, a gente é gestora da nossa casa. Mais uma vez, o papel da mulher, né? Ser gestora da nossa casa. O papel da mulher. Mais uma vez, a mulher entrando aí com muitas habilidades, não é, Julie? Ainda falando sobre o Dia da Mulher, aproveitando, né? Se a gente pode dar uma dica, nesses canais de streaming, né? No Netflix eu assisti, terminei ontem de maratonar, um chamado Borgen, que é a história da primeira mulher, que foi a primeira ministra mulher na Dinamarca. E mostra o lado da mulher política, da mulher ter que tomar conta do seu casamento, dos seus filhos, e também de uma jornalista, né, que era um dos principais nomes da TV lá na Dinamarca. E quando ela se viu grávida e com filho, essa frase que ela disse para a mãe ficou muito emblemática. Tem algum problema eu ter carreira? Né? Às vezes também nós, mulheres, nos criticamos demais, mas espera aí, eu tenho a minha carreira, eu tenho que estar lá trabalhando, meu filho está em casa, minha mãe está cuidando, né? A gente não pode se criticar e pôr mais esse fardo em cima da gente. Nós temos uma carreira, sim, né? E temos também os nossos filhos. Então, essa frase para mim ficou muito emblemática. Sim, eu tenho carreira e que bom, né? Que bom que eu tenho carreira, que bom que eu tenho um trabalho, que bom que eu consigo ajudar. Como eu falei no começo, hoje a mulher ela é a maior responsável aí dos lares, de entrar com recursos para poder manter o lar. Mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. Tá pronta a nossa entrevista? E agora nós vamos à nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre agricultura regenerativa. Você sabe o que é? Sabe, Julie? Pois é, Lilian, construção de solos saudáveis em escala global é uma das melhores maneiras para evitar o avanço das mudanças climáticas. O caminho para isso é a agricultura regenerativa, que tem como princípio básico a proteção e o não esgotamento, então, de recursos naturais do solo. Sim, e sobre esse assunto, vamos conversar agora com Gustavo Martins. Ele é engenheiro ambiental e design de agroflorestas e permacultura. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. A gente agradece a sua participação, trazendo bastante informações de utilidade pública. Bom dia, Julie. Bom dia, Lilian. Um prazer estar com vocês aqui. Gustavo, para a gente começar essa entrevista,
Fala um pouquinho para o telespectador e para a gente também, o que é agricultura regenerativa? A agricultura regenerativa, né, como o nome diz, a gente busca regenerar e recuperar áreas degradadas, né, que estão muito diferentes dos ecossistemas originais. Então, se a gente tem uma área original que foi floresta um dia, por exemplo, e que ela foi degradada para se plantar soja, a gente procura plantar um sistema que seja pelo menos parecido, né, na sua forma e função com o ecossistema original. No caso de uma floresta, a gente plantaria árvores, né, de diferentes estratos, umas que ficam lá para cima, outra no meio, outra mais baixo. Essas árvores têm diferentes necessidades de luz, produzem culturas diferentes, então traz biodiversidade, né, diminuem a necessidade de agrotóxicos e trazem renda diversificada para o agricultor, ao mesmo tempo também que cumprem serviços assim, ambientais, né, como habitat para a vida selvagem, evaporação da água e proteção do solo. Agora, Gustavo, então, basicamente, a diferença da agricultura regenerativa com a agricultura orgânica é essa que você falou. Você se pensa de um outro modo a agricultura, é isso? Mas ainda existem outras diferenças, né? No Brasil, a gente tem agricultura orgânica e agricultura convencional. A agricultura orgânica, ela está um degrau acima da agricultura convencional, porque ela usa insumos orgânicos, né? Não usa químicos, não usa venenos químicos. Mas a agroecologia, né, que é a base da agricultura regenerativa, ela é uma agricultura de processos de vida ao invés de uma agricultura de insumos. Então, a agricultura convencional, seja orgânica ou não, ela traz insumos de fora, no caso da agricultura orgânica traz esterco, composto, mas ela empobrece o solo e o ano seguinte precisa trazer mais insumos. Na agroecologia, na agricultura regenerativa, a gente trabalha com os processos de vida para que o adubo seja gerado localmente e que evite que não tenha essa necessidade de ficar trazendo insumos de fora, né? Como uma floresta, por exemplo, ninguém está adubando a floresta e ela segue produtiva, alimentando animais de grande porte, pequeno porte, né? Então, a agricultura orgânica, ela está um passo acima da agricultura convencional, é positiva, mas quando a gente fala de agricultura regenerativa ou de agroecologia, a gente está um passo acima ainda da agricultura orgânica. Ô Gustavo, então quando a gente fala em agricultura regenerativa, a gente fala sobre a proteção e não o esgotamento, né, de recursos naturais do solo. Como é que hoje funciona isso aqui no Brasil? Já é bem aceito? Existem vários projetos para proteger o nosso solo e pensar na sustentabilidade no amanhã, ou ainda existe muita resistência? Ainda existe bastante resistência, né? Existem alguns agricultores, um grande nome do Rio Grande do Sul é o José Lutzenberger, que já é falecido, a gente tinha a Ana Primavera, que já faleceu também, né? Grandes teóricos assim, da agroecologia, inspiradores, existem sim, né? Mas ainda é a minoria, não é a regra, é a exceção. Devagarzinho está se falando mais sobre isso, a gente está vendo os problemas que a agricultura convencional estão trazendo, né, como erosão do solo, por exemplo. A gente vê grandes teóricos assim do mundo dizendo que a agricultura hoje é como mineração. O solo ele não é coberto, a chuva vem e lava todos esses nutrientes que vão para as áreas mais baixas, né, vai para o rio, depois vai para o mar, e depois esses nutrientes têm que ser trazidos de outros lugares, né? Então a gente vê que não tem mais tantos lugares para ficar se trazendo esses nutrientes. A gente precisa cuidar mais do nosso solo, mas isso ainda é visto como a exceção. Infelizmente ainda não é a regra. Em breve vai ter que se tornar a regra, né, na visão de muitos cientistas, não porque é algo bonito, mas é porque é algo necessário. Não vai existir outra maneira de se fazer agricultura, a não ser que não seja de uma forma ecológica, utilizando os recursos locais, ao invés de ficar importando de fora nutrientes. Ou seja, no nosso Brasil e no mundo, o solo ele tende a ficar esgotado com o tempo. Se eu estiver errado, você me corrige. E com isso vai perdendo-se a produção. E o agrotóxico também é um meio que acaba com tudo isso e que antecipa muito mais esse resultado. Qual que é a importância dessa agricultura também e qual também a diferença de não agrotóxico com a agricultura orgânica e com a agricultura regenerativa? Ela vem para ajudar tanto a agricultura orgânica como a agricultura normal? É isso que a gente é isso que você está tentando passar para a gente, Gustavo?
O agrotóxico, né, hoje em dia tem uma série de pesquisas, né, muitas pesquisas são feitas com relação ao agrotóxico, muitos são considerados biodegradáveis, né, entende-se que ele vai ser degradado antes da gente consumir ele. A gente sabe que sobram resquícios, né, e o agrotóxico ele é um veneno. Eu e muitos cientistas entendem que veneno e comida são duas coisas que não combinam, né, apesar de ser uma prática tão comum, a gente consorciar o veneno com a comida. Independente da discussão do quanto que o agrotóxico faz mal para o ser humano, a gente sabe que o agrotóxico faz mal para a vida no solo. E um solo mais rico, com mais vida, permite que a planta seja mais rica também e que gere frutos e grãos mais ricos, mais nutritivos, né? Então, o agrotóxico ele é um problema para a nossa saúde, sim, né? Mas ele é um problema gigantesco para a vida do solo, e essa vida do solo que vai trazer a diversidade de nutrientes necessários para as plantas e que a gente possa ter um alimento mais nutritivo. Agora, Gustavo, dentro dessa sua fala, né, me veio essa questão também da Agenda 2030 da ONU de sustentabilidade, de meio ambiente, né, e de como essa questão ambiental se torna e vem se tornando ainda mais intensa no mundo todo. O Brasil parece que recuou um pouquinho nesse aspecto nos últimos anos, mas o mundo, ele pensa de verdade, tanto na agricultura, na eliminação de agrotóxicos, do jeito que deveria pensar? Estamos se pensando cada vez mais, né? Por necessidade mesmo, por estudo, vendo as consequências que a gente está tendo hoje no solo. É difícil de produzir mesmo com a tecnologia. Hoje, na página da ONU, né, tem a FAO, que é a Food Agriculture Organization, e eles colocam hoje como a agroecologia sendo o caminho mais adequado para alimentar o mundo. Na Revolução Verde, no passado, criou-se outra ideia, né? De que a gente tinha tecnologia, poderia se usar grandes maquinários, muita monocultura, mas hoje a gente já pensa diferente, né? Entendendo os riscos da monocultura, né? A monocultura, como é uma única espécie, se vem um bicho que come o teu grão, eles vão se reproduzir e vão comer tudo. Agora, se você trabalha com policultura ou com diversidade e vier um bicho que come algo, vai vir o bicho que come o bicho. Então, a gente trabalha com a cadeia alimentar, né, de modo a se equilibrar, e você não precisa ficar brigando com a praga, né, jogando veneno, né? Nós que somos os seres inteligentes desse tamanho, ficar brigando com um bichinho desse tamanho não faz muito sentido, né? A gente pode ser melhor do que isso. E a agroecologia e a ONU hoje reconhece isso também. Gustavo, você acha que é possível alimentar o mundo com uma agricultura regenerativa? Eu acho que é possível, né? Eu acho que não tem outra maneira, tendo em vista a quantidade de áreas degradadas que a gente tem hoje. A gente vai ter que cada vez mais fazer agricultura em áreas degradadas, senão não vão sobrar mais áreas naturais, né? Os biomas naturais. Entendendo que os biomas também, eles cumprem funções, né? Eles evaporam água, interferem no clima, protegem o solo, servem de habitat para a vida selvagem. E a agricultura regenerativa não só produz alimento, mas como também traz essas funções do ambiente natural, né? Trazendo habitat para a vida selvagem, protegendo o solo, protegendo a erosão, acumulando água no solo e permitindo que a água evapore também na atmosfera, né? Combatendo as mudanças climáticas. Agora, o design disso teria que ser diferente. Não teria como a gente ter que ter uma porcentagem bem pequena da população hoje, com tratores plantando para alimentar a maioria. A gente teria que ter mais pessoas envolvidas nessa produção de alimentos, tá? Não necessariamente profissional, mas pelo menos dedicando algumas horas por dia, né? A pessoa pode ter a profissão dela, mas que o hobby dela, ela tem que estar ligada, tem que estar um pouco mais responsável por essa produção de alimento. Não tem como pensar que 5% da população vai produzir alimentação para o resto do mundo, né? Então a gente precisaria de mais pessoas plantando. É totalmente possível e totalmente viável. Gustavo, você falou há pouco da ONU também, e outra preocupação da ONU, dessa agenda de sustentabilidade, é a redução de emissão de gases do efeito estufa. E a agricultura regenerativa também ajuda nessa questão que a gente sabe que é um dos pontos centrais da humanidade. Sim, a agricultura ela é muito poluidora, né? Eu acredito que lá na ONU, se você olhar os painéis, dizem que a agricultura polui mais até do que a própria emissão de veículos, né? A gente pensa, poxa, os veículos poluem muito, né? A agricultura polui muito em toda a sua cadeia produtiva, né?
em toda a sua forma de ter que minerar nutrientes de outros lugares, rochas de fósforo, por exemplo, né? Trazer esse material, plantar. Tem muita questão da pecuária também, né? Que emite gases. Tem essa questão de dificultar a armazenagem de carbono no solo. A gente tem um problema hoje com o efeito estufa também, né? Com a quantidade de CO2 no ar, que é maior do que deveria ser. E a gente sabe que um grande depósito de carbono é o solo vivo. E a agricultura regenerativa traz essa questão, né? Essa capacidade, essa habilidade de realmente fixar carbono no solo. No começo da entrevista, Gustavo, eu acabei lendo, até olhando sua pauta, você também é especialista em permacultura. E o que seria a permacultura e os seus benefícios? Porque desde falando também agricultura regenerativa, acho que eu queria também que você falasse sobre a falta de campanha do governo, porque se o governo conscientizasse mais, mostrasse esses caminhos na qual o mundo poderia se esticar melhor, a sustentabilidade para as pessoas e melhorar o sistema climático, com certeza seria muito mais fácil um caminho e conscientização. Mas acho que falta também campanha, porque agricultura regenerativa, poucas pessoas já ouviram falar que esse sistema já existe, é implantado em alguns lugares e dá sucesso. O que significa a permacultura em relação a tudo isso? A permacultura ela é a escola da agroecologia australiana, né? É uma técnica e uma filosofia criada na Austrália nos anos 70, que busca criar ambientes sustentáveis, né? Então a gente tem diferentes escolas de agroecologia. A agroecologia é a fundação, né? Aqui no Brasil a gente tem sistemas agroflorestais, tem a agricultura sintrópica do Ernest Goethe, lá na Alemanha eles têm o que eles chamam de agricultura biodinâmica, na Austrália tem a permacultura. E a permacultura ela trabalha muito assim com pequena escala, né? Tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Então se a gente pensar, ela busca muito descentralizar a produção. A centralização da produção é um problema, né? Se vem tudo de um mesmo lugar centralizado, se tem uma praga, se tem algum colapso, alguma crise, se tem uma greve de caminhão, como já teve antes, né? A cidade não consegue se alimentar. Agora, se está tudo descentralizado, tem comida por todos os lados, é muito mais resiliente, né? E a permacultura busca produzir em pequenos espaços. Por exemplo, na cidade, a gente tem um esforço enorme para cuidar de gramado, né? Por que tanto gramado? A gente poderia ter hortas, pomares, né? Na cidade. E a permacultura trabalha com isso também. É empoderando o morador, mesmo que ele não seja um agricultor profissional, a cultivar parte do alimento dele, saber que é possível, educar crianças, né? Para a importância disso e fazer com que nós tenhamos esse conhecimento em caso de necessidade. E, Gustavo, o quanto, né? Difundir a agricultura regenerativa também ajuda nas questões climáticas no mundo? Então, a agricultura convencional é um enorme problema, né? Por essa questão da gente não conseguir mais manter o carbono no solo, como se tinha. Então, é esse grande depositório de carbono, que é um dos principais problemas dos gases do efeito estufa, né? O CO2, isso é possível, e também a questão do controle de umidade no ar, né? Hoje tem grandes pesquisas, tem até vídeos no Netflix, que mostram que o maior rio do planeta, ele corre na Amazônia e no ar ainda, é um rio de vapor d'água, né? Que a floresta, as folhas têm a evapotranspiração, elas suam, colocam vapor d'água na atmosfera e esse vapor d'água regula, né, o sistema climático de várias partes do mundo. Então, a agricultura regenerativa, imitando os seus sistemas naturais em forma e função, tem essa capacidade de manter a vida no solo, evitar a erosão, fixar carbono no solo junto e ter esse controle de umidade, evitar com que a água desapareça também. Porque a agricultura convencional, como o solo não é coberto, ela é muito dependente de irrigação e essa água simplesmente vai embora, né? E quando a gente pensa em sistemas assim de árvores, essas árvores elas bebem muita água, mas elas transpiram muita água, devolvem muita água para a atmosfera também, né? Então hoje em dia a gente precisa de ambientes mais diversos, né, e mais resilientes, com toda certeza. E o Jornal da Rede Alesp fala agora com Gustavo Martins, que ele é engenheiro ambiental e design de agroflorestas e permacultura. Muito obrigada pela entrevista, Gustavo, e tenha um bom dia. Obrigado, bom dia para vocês também. Obrigada, bom dia. Se você começa a olhar friamente, Julie, o homem, com a tua inteligência, ele pode destruir como ele pode construir. Cada vez que a gente tem uma entrevista de reconstrução do meio ambiente, ou seja, há opções para a gente não chegar num desastre, aí, no holocausto no futuro, desde clima
até a terra. E tudo que está acontecendo com pandemia, com os medos, com mortes, as pessoas poderiam começar, principalmente o governo, as pessoas que estão no poder de liderança, começar a pensar mais a respeito e olhar mais para a população, para o mundo, porque nós temos filhos, temos netos e isso vai prejudicar lá na frente, não hoje o que está ocorrendo, né? Isso mesmo, o que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos, por isso muito tem se debruçado nessas agendas de sustentabilidade, Lilian. Sim, sim. E o Brasil ultrapassa 265 mil mortes por Covid-19 e já são mais de 11 milhões de brasileiros que foram ou estão contaminados pelo coronavírus desde o início da pandemia. Em apenas 24 horas, período registrado até às 8 horas da noite desse domingo, 1.054 mortes foram registradas aqui no país, uma média móvel de quase 1.500 óbitos nos últimos 7 dias. Sim, Julie, e somente neste domingo foram quase 80 mil novos casos da doença em todo o país. O balanço é do consórcio de veículos de imprensa com base em dados das secretarias estaduais de saúde. Já são 46 dias seguidos com mortes por Covid-19 acima da marca de 1.000 no país. 18 estados e o Distrito Federal estão com alta nos óbitos e São Paulo está nessa lista. Na última semana, Lilian, mais de 10 mil pessoas perderam a vida na última semana, com aquela quarta-feira horrorosa com mais de 1.900 mortes. Então, é preciso seguir os protocolos de saúde. E que a vacinação ocorra rápido. O deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, destinou em 2021 R$1.900.000 em emendas impositivas para 10 entidades filantrópicas que têm prestado um bom serviço à população. Elas atendem milhares de pessoas e dependem de parcerias com o poder público para custearem seus atendimentos médicos hospitalares, exames, diagnósticos e cirurgias. Dentre as entidades estão a Unicamp, Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos, de São Paulo, Banco de Olhos de Sorocaba, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Itu, entre outras entidades. O parlamentar destacou que em um momento tão crítico a saúde merece o desempenho e atenção especial e ele tem trabalhado forte para colaborar em entidades sérias e que prestam um bom serviço à população de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. Agora são 10 horas e 15 minutos e já vamos a mais uma entrevista, certo, Julie? É isso mesmo. E hoje, nas nossas próximas entrevistas, Lilian, a gente vai falar com mulheres que fazem a diferença dentro dos seus setores de atuação, que é muito importante dizer também, levar para você que está em casa, mostrar o que essas mulheres fazem, o quanto elas são importantes, não só para a história de cada setor, mas também o que elas fazem de diferença. A gente se fala muito em equidade, em igualdade, A gente tem que lembrar que essa conquista foi de anos e anos, Hoje em dia, falta ainda muita coisa para que nós, mulheres, possamos ter igualdades em algumas questões, mas eu acredito que também depende muito da gente, Lilian? Com a gente certeza. Também não pode só lamentar as diferenças. Com certeza. A gente tem que ir para a luta. E acesse o nosso canal no YouTube, temos vários programas, a TV Alesp oferece várias entrevistas de utilidade de prestação de serviço. Essa semana, Júlia, o que você gravou de interessante para estar passando para a população? Eu gravei com a doutora Lilian Wi. A doutora Lilian é uma das pesquisadoras da Unifesp que trabalha nos protocolos da vacina de Oxford, da AstraZeneca. Então, assim, uma mulher que comanda, então, o departamento ali da Unifesp para os estudos da AstraZeneca e da Oxford aqui no Brasil. Então, uma conversa muito interessante, mostrando, então, aproveitando que é o Dia Internacional da Mulher, É mais uma mulher de referência aí sobre essas questões. Também conversei, Lilian, essa semana com a presidente da comissão dos direitos das pessoas com deficiência, também falando um pouquinho sobre o PL aprovado aqui sobre autismo. Então, uma mulher aqui da presidência da Comissão dos Direitos
dos deficientes com autismo. Também muito importante, dizendo, né, para essas famílias o quanto é importante esse PL aqui que foi aprovado. Durante esses tempos, agora com a mudança, desde que voltaram do recesso parlamentar em fevereiro, os parlamentares estão aprovando em média aqui de 15 a 20 projetos de lei semanal, é isso, né? É isso mesmo, entre 15 e 20. Essa semana também o Sérgio Everton trouxe para a gente o que aconteceu na sexta-feira, mas logo ele volta para falar o que vai acontecer durante essa semana. Promessa também, mesmo voltando ao modo virtual, né? Porque estamos na fase vermelha, então a Assembleia Legislativa de São Paulo também está se adequando e voltando ao esquema do plenário virtual. Mas tem votação e muita coisa para acontecer essa semana por aqui. Com certeza. E a Prefeitura de São Paulo lança nesta segunda-feira, dia 8, um pacote de medidas voltados ao combate à violência contra a mulher, que inclui um auxílio aluguel no valor de R$ 400 para mulheres vítimas de violência e que vivem em situação de vulnerabilidade. O pagamento mensal poderá se estender por até 12 meses. 2 novos postos de apoio serão abertos, um na Estação da Luz do metrô e o outro no Terminal Sacomã. Além dessas medidas, a gestão do prefeito Bruno Covas lança o Observatório Municipal de Violência contra a Mulher e uma campanha de conscientização contra abusos no transporte público com o tema Ponto Final ao Abuso Sexual nos ônibus de São Paulo. Mais de 10 milhões de senhas de e-mails de brasileiros foram expostos em um novo mega vazamento mundial. O ataque aconteceu mês passado e expôs 3 bilhões e 200 milhões de senhas entre os e-mails vazados com o domínio BR a mais de 68 mil de órgãos governamentais, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Até a Petrobras foi vítima com mais de 9 mil senhas expostas. As instituições, no entanto, negaram que houve qualquer invasão em seus sistemas. As informações vazadas foram publicadas direto em um fórum e não ficaram disponíveis para negociação, como ocorreu em janeiro, quando hackers colocaram à venda mais de 77 milhões de e-mails de usuários brasileiros. Vamos à entrevista ou não? Já teremos entrevista e hoje estaremos mais voltados a assuntos que englobam mulheres, principalmente violência contra as mulheres. Nessa pandemia, a violência, os abusos cresceram mais de 50%. E vamos falar sobre agora um assunto muito sério, como eu acabei de falar, o atendimento às vítimas de violência. O novo estudo da Rede de Observatórios da Segurança revela que o Brasil segue muito mal no combate aos crimes contra as mulheres, em especial aos feminicídios. Júlia, sobre esse assunto vamos conversar agora com a médica doutora Albertina Duarte. Ela é ginecologista. Bom dia, doutora Albertina, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia para todas as mulheres deste país, de São Paulo, e principalmente das pessoas que lutaram e concretizaram o SUS e a Constituição do Brasil. Acho que são essas situações que fazem com que a gente tenha muita esperança. Mas a Lei Maria da Penha é uma das grandes vitórias. Todas essas leis fazem nos orgulhar. Porém, nós sabemos que tivemos 103 mil vítimas de violência no Brasil registradas. Veja, nós temos 266 mil mortes por Covid, 103 mil registros de violência. O Brasil é o quinto país, entre quarto e quinto país, de maior número de feminicídio. Então, eu vi agora no jornal essas medidas importantes que a Prefeitura de São Paulo homenagear, então, todos os atos, desde esse observatório feito, a questão do auxílio às vítimas, mas realmente nós precisamos estar atentas. A violência psicológica dentro das casas está cada vez mais forte. As mulheres, elas são as grandes vítimas neste momento. Elas estão sobrecarregadas com as questões da casa, do trabalho, do cuidado dos filhos, do auxílio à educação dos filhos, porque são elas que cuidam
também dessa educação. Então, neste momento, a ansiedade, depressão que as mulheres podem estar sujeitas, faz com que elas cada vez mais possam ser submissas. Então, e se a violência psicológica, que nós sabemos que é o primeiro passo da violência física, ela também está ocorrendo. Perfeito. Doutora Albertina é um dos nomes mais importantes aqui do Brasil com relação a esse tema. Para nós é uma honra ter a senhora hoje nesse dia tão importante aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós falamos então sobre essa questão da violência, a senhora deu os números agora nesse início da sua entrevista. Outra questão também de violência é a violência de gênero, né? Que é muito difícil ainda para a nossa sociedade, doutora. Na verdade, a questão a construção do gênero, o gênero começa a ser estudado nos anos 80. Eu tive orgulho de participar das primeiras discussões de gênero na Organização Mundial de Saúde em Washington, que hoje a Organização Mundial de Saúde está tendo esse papel tão importante de alertar os países. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem muito importante. Enquanto tiver um país que tenha surto ou que esteja com o Covid não controlado, todos os países do mundo serão ameaçados. Então, eu acho que realmente, naquele momento dos anos 80, a gente percebia como o gênero é uma questão construída, como o machismo é cultural e como a desigualdade de gênero é tão forte. As meninas foram criadas para agradar. Então, essa pesquisa foi muito importante nos anos 90, que eu ajudei a realizar. Quer dizer, os meninos são criados numa primeira relação sexual ou amorosa para ter medo de não agradar. Esse medo de não agradar em todas as relações, sejam nas relações amorosas, sexuais ou de trabalho, faz com que essa mulher seja de baixa autoestima e de baixa autoimagem. A questão do corpo, como foi massacrada, como essa mulher tem medo de envelhecer, tem medo de ser feia, tem medo de engordar, tem medo de não agradar. Então, isso é um grande passo. E essas relações de gênero fazem com que as pessoas ousem discriminar os seres, porque ou eles têm uma outra orientação sexual, ou porque eles têm uma cor de pele diferente, ou porque há mais dificuldade, o desequilíbrio socioeconômico. A mulher que não tem acesso a bens, a mulher que é pobre e da periferia, ela é realmente discriminada. A discriminação é muito maior do que em relação ao homem. Doutora, é a Lilian quem está falando. Parabéns pelo trabalho que a senhora faz, parabéns pelo Dia da Mulher e parabéns por estar mostrando aí como é firme, porque a senhora está convivendo todo dia em atendimento às vítimas. Isso é impactante, é forte e mostra mais uma vez que a mulher ela tem capacidade sim. E cada dia vamos enfrentando um passinho de cada vez e mostrando que a mulher ela é tão ou quanto mais, porque a mulher acumula muitas coisas na vida, além da vida profissional. A senhora acha que, conforme vem passando esses anos com a Lei Maria da Penha, com a Constituição Federal que nos deu autonomia em todos os outros sentidos que até então não era possível, as mulheres estão tendo mais consciência de seu papel na sociedade, de seu espaço ou não? Com certeza. É isso que move a minha esperança, é isso que faz com que eu acredite numa utopia, porque nós sabemos que é possível sim caminhar. Veja, eu me formei nos anos 70, quando poder falar, nem podíamos fazer denúncia, porque muitas mulheres que eu atendi tinham sido presas num regime que elas ousaram falar e eu atendia aqueles corpos machucados, aqueles corpos violentados. Isso moldou a minha alma, moldou o meu compromisso. E a partir daí, na minha luta pelo movimento de mulheres, que é a minha grande pós-graduação de vida, eu posso ser doutorada em ginecologia, mas o meu grande doutoramento é o movimento de mulheres, que me faz escutar muitas vozes. Então, o que eu vejo? Eu vejo que
a luta pelo Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, que foi importantíssimo, que foi o norte, ele surge antes do próprio SUS, que é a proposta de atender homens e mulheres adolescentes numa unidade daquele antigo INAMPES. Isso foi uma grande vitória. E a questão da escuta das dúvidas, dos medos dos jovens e dos adolescentes. Em 88, a construção do SUS determina uma diferença muito grande. Olha, nós temos 260 mil mortes. Se não fosse o SUS, quantos milhões nós teríamos, né? Então, a gente percebe, e essa questão de quantas mulheres deputadas, constituintes, que foram poucas, mas quanto que o movimento de mulheres fez a diferença para colocar na Constituição brasileira os direitos reprodutivos, o acesso aos métodos anticoncepcionais. E depois nós temos a grande lei Maria da Penha. Veja, tudo isso eu acho que foram vitórias. As leis existem. Eu estou falando para uma casa legislativa e é importantíssimo que o fato de nós termos deputadas que me ouvem hoje e a Assembleia que me ouve, que haja ações parlamentares, para emendas parlamentares, para que os movimentos possam ter recursos para fazer vários trabalhos em relação às mulheres. Eu quero destacar aqui que vai ser recentemente assinado. Eu lutei muito por isso, fico muito feliz. Agradeço à deputada Marina Elu, sempre lembrar dela, que, através de uma emenda, conseguiu contemplar a Secretaria de Justiça e a Secretaria da Saúde, e nós vamos fazer um grande trabalho de conscientização das mulheres assistentes, né, as assistentes no Programa de Saúde da Família, para que elas possam levar o trabalho, cartilhas educativas e poder trabalhar diretamente com a violência. Nós já começamos fazendo cursos regionais, houve todo um trabalho no ano passado com a Secretaria da Saúde e da Justiça, e agora, este mês de março, nós vamos assinar. As questões da violência estão aí. Hoje tem esse observatório, o tema está discutido, quer dizer, quando é que a gente poderia imaginar tudo isso? Falta muito, falta muito. Cada vez que eu vejo o que está acontecendo, um feminicídio, ou, na verdade, quantas mulheres que não falam, que elas são mortas na alma, mortas na sua autoestima, mortas na sua dor. Isso eu atendo sempre. A minha violência, acho que o momento maior da minha violência, para mim, é quando eu atendo meninas estupradas, de 4 anos, de 8 anos, ou quando eu atendo uma adolescente que tem 12 anos e diz, agora eu beijei o meu namorado. Aí eu percebi, doutora, que o beijo que o meu vizinho, meu padrasto, meu pai, meu avô me deu, aquilo não era beijo, aquilo era outra coisa. Eu estou com muita vergonha, eu estou com muito medo do que me aconteceu. Então, essas marcas da violência deixam sempre. Mas o que eu tenho medo e que eu tenho todo o estímulo como uma missão é de fazer com que essa mulher tenha o poder. A mulher que é economicamente, que pode ter um caminho econômico de sobrevivência, ela pode sim dizer mais facilmente não. Eu atendo muitas mulheres de nível altíssimo que também são violentadas. Mas é o que eu digo, quando ela tem acesso à questão psicológica, ao apoio psicológico, ao acolhimento do Estado, aí muda. Neste momento, quero destacar o Apoiar, que é um serviço da USP, que atendeu, nesta pandemia, mais de 4 mil mulheres vítimas de violência. Isto é, na verdade, um exemplo. Acho que São Paulo... Veja, eu tenho muito orgulho de morar em São Paulo. Eu sou portuguesa, mas este país, que é São Paulo, ele teve um laboratório de tantas ações que a gente precisa destacar essas ações lindas. O fato de nós, em São Paulo, podermos ter diminuído a gravidez na adolescência em 55% em 20 anos, fez com que
praticamente 70 mil adolescentes não fossem submissas, porque quando a mulher engravida na adolescência, ela destina, ela traça um caminho de estar fora da escola, de ser submissa e de não poder trabalhar pela sua igualdade, pelo seu empoderamento. Então, quando eu luto para reduzir a gravidez na adolescência, eu luto para reduzir a dominação da mulher. E, doutora, a senhora, vou destacar alguns pontos, a senhora falou sobre questões do corpo, dessa escuta por essas vítimas, que a sociedade ainda é, sim, machista, e essas marcas nessas mulheres, crianças e adolescentes também, são marcas para toda a vida. E até me deixa arrepiada quando a senhora fala, né, do atendimento de uma criança, uma adolescente estuprada, porque é coisificando o corpo da mulher, não é? A gente precisa falar muito sobre isso ainda, né, doutora? O maior crime é porque, veja, quando você tem um assalto, a pessoa grita e diz assim, estou sendo assaltada. Quando a mulher é estuprada, ela precisa provar que ela foi estuprada. É o único crime que a vítima precisa demonstrar que o crime existiu e que as pessoas ficam duvidando desse crime. Então, esse silêncio é brutal. Muitas mulheres que sofreram violência, elas têm dores pelo corpo, elas têm... Não é só a questão psicológica dela se sentir culpada, afogada, sem poder falar. Ela tem muitas vezes dor no corpo, a sua menstruação alterada. Muitas mulheres têm dificuldade de engravidar. Muitas mulheres abortam. O número de abortos em quem é estuprada é maior 3 vezes do que quem não teve estupro. Dificuldade de engravidar. Veja, é como se essa mulher dissesse, decretasse, me estupraram, em vez dela dizer, vamos lutar para essa violência não acontecer, ela se sente responsável pela violência. Então, quantas mulheres, às vezes, ao contar para o seu companheiro, olha, aconteceu um abuso lá atrás, por isso eu ainda tenho dor quando tenho relação, eu tenho dificuldade de ter prazer. E aí, esse ser que ouve diz, mas por que você deixou? Então, é preciso desmistificar. Essa mulher tem o seu corpo marcado. E esse tempo, ele não é um dia, é muito tempo. A sociedade, nós somos responsáveis por isso. É preciso que cada vez mais, no SUS, nos convênios, na sociedade, se abram espaços, rodas de conversa, de escuta. Eu queria que, neste mês da mulher, como um presente para todas as mulheres do Estado, já pedi isso muitas vezes, nós aprovássemos o projeto Roda de Conversa. Roda de conversas nas escolas, nos espaços públicos, nos serviços de saúde, para que as homens e mulheres entendessem a questão de gênero. Não adianta estar, claro que é importante, estar só no ato do diagnóstico e do tratamento da violência. É preciso o fator de proteção antes da violência acontecer. Então, é preciso uma formação, é preciso que homens e mulheres deste país discutam que a violência, ela é crime, a violência é uma desumanização no relacionamento. Perfeito. Doutora Albertina Duarte, a gente agradece o espaço na sua agenda para falar conosco nesse dia tão especial e bom trabalho para a senhora. Olha, eu que agradeço. A agenda é de afeto, a agenda é de compromisso. E sempre estarei disponível para sonhar com todas as mulheres deste país e de São Paulo por um mundo melhor. Obrigada, doutora. As suas palavras dão até arrepios na gente. Continua sendo essa mulher fantástica, que com certeza a senhora é espelho para muitas outras que vão aí no desespero, sendo violentadas, olhar uma pessoa como a senhora. Tenha um bom dia, doutora.
O presidente da Assembleia Legislativa Paulista faz balanço sobre os trabalhos do mandato. O discurso, que frisou transparência e inovação, aconteceu em sessão plenária com o objetivo de prestar contas para a população. O deputado Cauê Macris, do PSDB, exaltou o investimento em tecnologia, a modernização dos sistemas e do funcionamento também da casa. Nós investimos muitos recursos, se eu não me engano, foram em torno de mais de 30 milhões de reais na área de infraestrutura, cabeamento, trocamos toda a rede Wi-Fi, os aparelhos roteadores, né? Porque se a gente comprasse computador naquele momento, o computador, deputado Jô Diniz, não ia rodar, porque o sistema e a infraestrutura da Assembleia naquele momento, ele não permitia uma troca de tecnologia nova para o sistema de computação. Dificuldades na área de impressão, né, impressoras muito velhas, obsoletas. O lançamento do aplicativo Fiscaliza Cidadão também foi comentado. Segundo o parlamentar, não teve custo para o poder público e foi feito com capital da iniciativa privada. De maneira fácil e descomplicada, você consegue saber quantos servidores o deputado Meca tem, qual é o gasto mensal do gabinete do deputado Meca, né, o que ele tem apresentado de projetos, o comparecimento dele na sessão, de maneira fácil para a gente poder fazer com que a população conseguisse. A redução de despesas internas do Estado em relação ao Legislativo foi outro ponto exposto pelo presidente. E sobre a ajuda no combate à pandemia do Covid-19, o deputado disse que a colaboração de todos os parlamentares foram fundamentais. É uma possibilidade que os parlamentares têm também de darem as suas entrevistas, utilizarem a estrutura da TV Assembleia para conseguir fazer a geração de conteúdo. Além da TV Assembleia, também trabalhar dentro das pautas que são deliberadas e aprovadas aqui, né, como a sua própria pauta estrutural e fornecer material para as TVs, rádios do interior, além das nossas próprias redes sociais. Cauê também ressaltou a criação da Rede Alesp. É uma possibilidade que os parlamentares têm também de darem as suas entrevistas, utilizarem a estrutura da TV Assembleia para conseguir fazer a geração de conteúdo. Além da TV Assembleia, também trabalhar dentro das pautas que são deliberadas e aprovadas aqui, né, como a sua própria pauta estrutural e fornecer material para as TVs, rádios do interior, além das nossas próprias redes sociais. Macris ainda falou sobre a implementação da Alesp moderna, o Alesp sem papel, digitalização do acervo documental e as inovações do sistema implantados por ele. Além disso, a reforma administrativa e os investimentos em infraestrutura e segurança foram destaque. Jornal da Rede Alesp. Ô, Julie, na sexta-feira isso aqui foi pelo jeito, foi bem movimentado, né? Foi bem movimentado, todos ficaram muito atentos ao pedido do deputado Cauê Macris, o presidente, que usou o seu momento da tribuna, né, para fazer esse balanço do seu mandato, da mesa diretora e também, né, com a Rede Alesp transmitindo isso tudo ao vivo. Ele também passou no final um vídeo, né, dizendo de todas as melhorias feitas aqui na casa, um momento importante e aquele momento que a gente disse desde o início, de transparência, de levar para quem está assistindo, para a população, o que aconteceu aqui na Casa Legislativa. Você que está nos assistindo, quer ver esse balanço, tudo como funciona o nosso Legislativo, qual o trabalho da atual presidência, por favor, entra no nosso site da Rede Alesp, não da Rede Alesp, da Assembleia Legislativa, e lá terá todas as nossas informações que a gente dá aqui também, e lá tem em tempo real, no YouTube, tudo que está acontecendo aqui nessa Casa Parlamentar. A Fundação Pro Sangue está se empenhando em coletar e enviar bolsas de plasmas convalescentes para Araraquara. Trata-se de uma ação social coordenada pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que é a
ABHH e também com o Instituto Butantan. O objetivo, Lilian, é buscar e mobilizar os serviços de hemoterapia de São Paulo para enviar emergencialmente bolsas de plasmas convalescente ao município em questão, que atingiu a taxa máxima de ocupação dos leitos e agora está em lockdown. E junto com a Fundação Pro Sangue, outros hemocentros participam da ação, como o Hemocentro de Ribeirão Preto, a Colsan, o Hemocentro da Unicamp, o HEMO e o Hemocentro da Unifesp, com a participação da Prefeitura Municipal de Araraquara e dos médicos da Unimed, Fernanda Cardoso, Reinaldo Bonfá e Antônio Carlos Durante. O objetivo do uso do plasma convalescente é transferir de modo passivo anticorpos aos pacientes com Covid-19 até que o organismo afetado tenha tempo de construir sua própria resposta imune. A ideia também é usar o hemocentro, o hemocomponente precocemente na infecção pelo SARS-CoV-2 para evitar a evolução da doença para formas mais graves e a sobrecarga do sistema de saúde. E além desse apoio, também em fevereiro foram disponibilizadas 2 bolsas de plasma fresco congelado para o Hemocentro de Alagoas, para um atendimento de pedido de urgência do local via Secretaria de Estado da Saúde. Vamos aí a mais uma entrevista, vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Será que a pandemia retrocede conquistas, intensifica a desigualdade de gênero? Pois é, Lilian, 8 de março, esse Dia Internacional da Mulher, uma data comemorativa, estará instaurada oficialmente em 1970 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, marca a luta histórica das mulheres por direitos iguais e reivindica o combate ao machismo e à violência, como a gente disse há pouco também com a doutora Albertina. Atualmente, esses direitos se tornaram cada vez mais urgentes devido às desigualdades entre homens e mulheres, intensificadas agora pela pandemia da Covid-19. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a advogada Cláudia Abudi. Bom dia, doutora Cláudia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Doutora Cláudia, hoje a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e a gente muitas vezes a gente recebe presentes como flores e um belo dia que é seu dia. Mas eu queria saber da senhora o que mesmo deveria ser levado em conta hoje nessa data. Bom dia, obrigada pelo convite. Bem, hoje é um dia especial, né? E como você bem disse, esse dia é lembrado como um dia de festa, né? Mas na verdade ele é uma celebração e também um marco para que a gente possa lembrar as lutas que as mulheres tiveram na história da humanidade para que se chegasse, para que se conquistasse maior igualdade de gênero, maior igualdade entre homens e mulheres. A senhora acha que as conquistas das mulheres ao longo dos anos, ela pode ter regredido devido à pandemia do coronavírus ou, pelo contrário, ela está cada dia se intensificando e a mulher está tendo consciência de estar podendo conquistar cada vez mais e mostrar que ela pode e ela é assim, igual e muitas vezes muito mais, porque além do trabalho, de uma boa profissional, a mulher tem filho, ela tem casa, ela acumula muito mais responsabilidades e dá muito mais resultado. O que a senhora acha com isso? A pandemia atrapalhou essa evolução ou não? Olha, a pandemia, na verdade, ela atrapalhou, né? Houve aí um retrocesso. As conquistas, elas vão surgindo com o tempo, né? Ainda há muito que ser conquistado, ainda existe um espaço a ser concluído pela mulher e atingido pela mulher na sociedade, mas a pandemia, ela trouxe ainda mais essa desigualdade, né? Porque, na verdade, esse período de pandemia, em termos de ocupação no mercado de trabalho, a mulher ela teve uma redução de acesso ao trabalho muito maior do que os homens. Para você ter uma ideia, o IBGE divulgou que no ano passado, no terceiro trimestre do ano passado, houve uma redução de ocupação, houve uma redução do número de vagas no geral. Mas as mulheres foram mais afetadas. As mulheres tiveram uma redução de 53,3% de 2019 para 45,8% de vagas, de ocupação de vagas. Os homens, por sua vez, tiveram uma redução de 71,8% para 65,7%. Então, as mulheres foram mais prejudicadas do que os homens nesta situação e neste momento de pandemia.
E doutora Fabiola, além do emprego, não é? Nós falamos muito nesses últimos meses aqui no Jornal da Rede Alesp do quanto a violência doméstica se intensificou nesse último período, né? Justamente sobre as leis criadas para a violência, feminicídio. Tem cumprido o papel delas, que se espera delas? Bom, esse é um ponto também bastante importante para a gente notar, porque a mulher dentro de casa, e como você bem falou no começo, a mulher dentro de casa, ela tem maior dificuldade para compartilhar todos os afazeres da casa, né? Então, o trabalho com os filhos, que agora tem que ter uma assistência da família para que possa continuar assistindo e acompanhando as aulas nas escolas, o aumento do trabalho do serviço doméstico, e muita mulher tem dificuldade de compartilhar isso com o marido. Somado isso, né, uma relação tóxica, uma relação difícil, né, entre o casal, que já poderia estar acontecendo antes mesmo da pandemia, tudo isso se intensificou, porque ambos moram sob o mesmo teto, né, convivem com essas diferenças, com essas discussões, com essas brigas. Então, houve um aumento muito grande na violência doméstica. E o que nós temos são várias possibilidades da mulher ter acesso e realmente denunciar essa violência, né? Tem canais à disposição, canais formados por organizações não governamentais, canais pelo próprio governo, mas que as mulheres muitas vezes têm dificuldade de ter acesso. Então, esse é um problema muito sério e que se agravou ainda mais nesse período de pandemia. Doutora Cláudia, ainda sobre essas questões, sobre essa questão de violência, se fala muito sobre também, nesse momento, ter igualdade de gênero, né? Um cenário onde mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades. Uma coisa pode estar ligada à outra? O quanto as mulheres querem intensificar essa igualdade e ter os mesmos direitos que ainda são maculados? E aí o homem se sente, de um lado, ameaçado, e isso pode se tornar dentro de casa, ser transmitido em violência. Há uma correlação dessas duas coisas ou não? Eu entendo que sim, eu acho que há uma correlação, né? Não há dúvida que há essa correlação, e acho que isso acontece pela estrutura que a gente tem, de uma estrutura patriarcal, né? Do machismo que ainda está presente na nossa sociedade. Ainda se tem a ideia de que o homem deve ser o provedor, né? E que a mulher é a pessoa que deve cuidar do lar, que deve cuidar da família, que é a pessoa mais frágil, que é a que está menos preparada em busca no mercado de trabalho, em busca de igualdade. Então, essa ideia, essa cultura, né, que está aí na nossa sociedade, ela contribui muito para essa diferença. E essa leitura equivocada, especialmente dos homens, infelizmente, por parte de algumas mulheres também, né, de que a mulher não tem a mesma igualdade, não está em nível de igualdade para se lançar em outros desafios que não somente o trabalho de casa e o cuidado dos filhos e da família. Ô, doutora, quais as medidas que poderiam ser tomadas pela sociedade no pós-pandemia para continuar estimulando essa evolução da equidade entre homens e mulheres e tornar um país, nosso Brasil, mais justo? Qual que seria uma medida e um projeto, uma ação inteligente para que isso ocorra de uma maneira mais rápida e mais dinâmica? Eu acho que todos da sociedade, né, todas as pessoas, todas as entidades privadas e públicas, elas devem se envolver nessa luta, nesse movimento. Não é um movimento que deve ser só da mulher. Mas aqui eu falo especialmente da mulher, né? E a mulher tem que se apoderar, né? Aquilo que a gente fala de empoderamento. O que é esse empoderamento? É realmente ela acreditar que ela tem o poder e ela pode chegar e ela deve chegar, né, dentro dos seus instrumentos, no mesmo local que o homem está presente. Então, se ela busca um cargo de chefia, um cargo de diretoria dentro da empresa, ou se ela anseia por um negócio próprio, ela tem que primeiro acreditar nela mesma. Ela tem que acreditar no seu potencial e buscar um melhor desenvolvimento, um autodesenvolvimento para atingir esses objetivos. Não deixar que essa ideia, né, de que ela não vai ter sucesso, que ela não vai conseguir, seja algo que possa inibir os seus caminhos.
Além disso, também é importante que ela peça ajuda, né? Passa ao seu companheiro, ou às pessoas que estão do lado, o compartilhamento. A gente fala ajuda e não está correto isso, porque ajuda parece que a responsabilidade pelos afazeres de casa é só da mulher. Isso não é verdade, de toda a família. Então, a ideia e essa consciência de que essa responsabilidade é de todos, né? Do marido, do companheiro, de alguém que está do lado, ela precisa compartilhar os seus afazeres domésticos. E a sociedade também tem que pensar nisso, né? As empresas criar novas formas de trabalho. A gente já viu alguns países da Europa, como a Espanha, a Islândia, que não tem licença maternidade, tem uma licença parental, quer dizer, tanto o homem quanto a mulher se afastam do trabalho e têm condições de cuidar do trabalho, cuidar do filho, né, de forma conjunta. Então, essa paridade, essa igualdade é fundamental para esses novos caminhos. Agora, doutora, uma outra questão, né, nesse Dia Internacional da Mulher, a questão da sororidade, né, das mulheres estarem voltadas umas para as outras, a questão de empatia. Muito se discute também essa questão das próprias mulheres não apontarem o dedo para as mulheres. Exatamente isso. A sororidade, ela vai ao encontro, né? Ela é um instrumento para isso que a gente está falando, para essa possibilidade do empoderamento. Por que ela é importante? O que é a sororidade? É a união, né? Então, a união do quê? A união de mulheres que vivem a mesma questão, quer dizer, a depender da mulher, com maior grau, menor grau, mas a desigualdade ela é presente. Se a gente prestar atenção, ainda que sejam mulheres que estejam numa situação melhor, né, ela ainda sofre muito preconceito. Então, a ideia de sororidade é você se unir, né, você ter uma empatia, você ter solidariedade pela causa, pela outra mulher, olhar para outra mulher e se solidarizar, ter uma empatia por aquilo que está acontecendo. É um instrumento importantíssimo para a gente atingir essa ideia de empoderamento. Essa consciência, doutora, das mulheres, de uma poder estar ajudando outra, a senhora acha que no mundo masculino isso já ocorre entre eles, por isso que eles têm muito mais força? E a mulher demorou muito tempo para enxergar esse cenário na qual, se elas se unirem, se elas se juntarem, se elas puderem dar a mão uma para a outra, elas se tornam muito mais fortes? Eu acho que a mulher ela vem na história, né? Ela vem observando isso. Nós temos o relato de vários movimentos de união de mulheres que buscaram exatamente isso. Então, a sororidade não é um movimento atual. Se a gente vai pensar que no Brasil, somente em 1932, a mulher teve direito ao voto, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso não foi um desejo de um homem que foi lá e autorizou. Foram movimentos que aconteciam no mundo, movimentos que aconteciam aqui no Brasil. Então, tudo que a gente vem conquistando até os dias atuais é consequência, né? Ela vem de uma luta, que isso já vem acontecendo, e uma luta de união, que é o que a gente está falando de sororidade. Então, o que a gente tem que fazer é intensificar essa ideia, entender exatamente esse conceito e buscar, né, essas novas lutas, que ainda nós temos muitos caminhos, temos caminhos ainda árduos, mas juntas, né? Entender, ter essa compreensão e buscar por essa igualdade de gênero. Perfeito, doutora Cláudia Abud, falando com a gente agora sobre essas questões das mulheres nesse dia tão importante. Muito obrigada, bom trabalho e feliz dia para a senhora. Muito obrigada, bom dia e parabéns para vocês também. O Instituto Butantan está desenvolvendo um soro para tratamento da Covid-19. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa da última sexta-feira do governo de São Paulo, junto com o Comitê de Saúde do Estado. O governador João Dória começou a coletiva de imprensa com duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro e também ao Ministério da Saúde frente ao combate à pandemia de Covid-19. No pior momento da pandemia, o maior número de mortes, o maior número de infecções, o maior risco e falta de vacinas. O presidente viaja, promove aglomerações, anda de jet ski, assa leitõezinhos em casa, exalta, chega de mimimi, parem de frescura, vão chorar até quando? Quer vacina? Vai pedir para sua mãe.
É uma vergonha também o comportamento do Ministério da Saúde. Que ministério é este que não consegue planejar, orientar, confirmar e sequer fazer logística de vacinas? Do pouco que tem, ainda faz errado. Promete vacinas e não entrega vacinas. Se o Brasil tem hoje vacinas, deve ao Instituto Butantan. Se o Ministério da Saúde hoje distribui vacinas pelo Brasil, deve ao Instituto Butantan de São Paulo. O Ministério não reconhece isso, mas essa é uma realidade que todos sabem. O governador falou ainda da expectativa sobre o estudo de um soro para tratamento da Covid-19 que está sendo produzido pelo Instituto Butantan. O soro desenvolvido pelo Butantan tem grande potencial para evitar o agravamento dos sintomas e curar os contaminados pela Covid. Os estudos estão sendo conduzidos pelo professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Esper Calas, e pelo médico nefrologista José Medina, ambos integrantes do Centro de Contingência do Covid-19 do Estado de São Paulo. O Instituto Butantan tem hoje já prontos 3.000 frascos deste soro, prontos para serem utilizados imediatamente neste estudo clínico. Estamos falando de um soro heterólogo produzido em cavalos, um soro contra o coronavírus. Nós temos nesse momento já 3.000 frascos prontos para iniciar um estudo clínico. Nós sabemos que esse soro já demonstrou em testes pré-clínicos que ele é seguro e efetivo já em 2 tipos de estudos animais. Isso se complementa com a expertise do Butantan na produção de outros soros, portanto, vem numa sequência aí em que o Butantan, nesse momento, é responsável pelo fornecimento de 100% dos soros do Brasil. Então, estamos exatamente introduzindo mais um soro, agora especificamente um soro contra o coronavírus. Estamos, então, aguardando para poder começar um estudo clínico inicial com pacientes transplantados de rim, lá no Hospital do Rim, com o Dr. Medina, e pacientes com comorbidade, lá com o Dr. Esper, no HC. Os estudos animais próximos, feito com o que a gente chama de teste de desafio, mostraram que que esse soro é extremamente efetivo. Durante a coletiva de imprensa também foi divulgada a prorrogação até 30 de abril do Serviço de Assistência Social, o Bom Prato, aos fins de semana e feriados. São Paulo tem 59 unidades do Bom Prato. As 59 unidades vão continuar a oferecer café da manhã, almoço e jantar gratuitamente toda semana, incluindo sábados, domingos e feriados, para as pessoas em situação de rua que estejam cadastradas no Sistema Bom Prato. Para as demais pessoas, enquanto tivermos disponibilidade, o serviço continuará a ser oferecido, subsidiado pelo governo de São Paulo, a 50 centavos o café da manhã e a R$1 o almoço e R$1 o jantar nas unidades do Bom Prato. O governador João Dória também enfatizou a importância de campanhas de conscientização nesse momento crítico, com aumento no número de casos de mortes, internações e diagnósticos do novo coronavírus em todo o país. E fez um alerta para que se evite qualquer tipo de aglomeração e, se preciso, denuncie. Se você tiver dúvida em relação ao número, 190. 190. Esse é o telefone da Polícia Militar, que, ao atender, saberá fazer o encaminhamento imediatamente. Se tiver uma festa do lado da sua casa, ou que você tenha identificado, forneça o endereço e o bairro e a cidade onde ela está ocorrendo, e a Polícia Militar, por decreto do governador do Estado de São Paulo, não precisará aguardar vigilância sanitária. Irá imediatamente com a instrução de cessar por completo qualquer festividade e processar legalmente pela Polícia Civil os promotores de festas de qualquer dimensão no Estado de São Paulo. Por favor, obedeçam à vida. Mais do que obedecer à lei, respeitem a vida de vocês, dos seus pais, dos seus parentes e dos seus amigos. O governo paulista também antecipou que, a partir de hoje,
Pessoas com menos de 77 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19 em todo o estado. E o governo de São Paulo também lançou campanha de conscientização sobre os riscos de contaminação dos jovens por Covid-19. Vamos conferir o vídeo. Hoje, Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus. Nossa, amiga, muito bom. Oi, Thay, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida. Governo de São Paulo. Estado de respeito. O governador João Dória falou sobre esse vídeo. Foi um vídeo cedido pelo governo de Mato Grosso do Sul, essa campanha publicitária. E ele quis passar aqui também no estado de São Paulo, porque é chocante, as pessoas não pensam nisso, né? Você está levando para casa, para seu pai, para sua mãe, para seu avô, para sua avó. Nós estamos num momento de conscientização. Todo mundo já sabe o que se deve fazer, como se deve evitar. Agora vai da cabeça de cada um, porque é muito fácil você não respeitar as determinações, porque você não perdeu ninguém da família. O dia que você, que não respeita, perder alguém que mora dentro do seu lar ou com um vínculo muito forte, você vai sentir no coração. E o ano de 2020 terminou com mais de 22 milhões de pessoas pobres na América Latina e no Caribe. No total, 209 milhões de pessoas vivem na pobreza, segundo o relatório anual divulgado recentemente pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. É um número inédito, segundo a CEPAL. E, além disso, a América Latina piorou os índices de desigualdade, as taxas de emprego e participação no trabalho, especialmente para as mulheres. Jornal da Rede Alesp. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Diário Oficial e vamos falar dos destaques do Diário Oficial de hoje aqui da Assembleia Legislativa, o Diário Oficial do Legislativo. O discurso do presidente da Alesp na tribuna durante a sessão ordinária da sexta-feira e o destaque da última edição do Caderno Legislativo. Ao falar, o deputado Cauê Macris fez um balanço da sua gestão à frente do Legislativo Paulista ao longo dos últimos 4 anos. Ele foi eleito presidente em 2017 e reeleito em 2019. Cauê Macris disse que o seu sonho era transformar o funcionamento da Alesp. Por isso, logo que assumiu o cargo de presidente, o deputado buscou implementar medidas de modernização do prédio e a gestão da Assembleia Legislativa. Também foram adotadas ações para aumentar a transparência, como o aplicativo Fiscaliza Cidadão e o novo Portal da Transparência, além também de iniciativas de diminuição de gastos que resultaram em 2020 na maior devolução da história de recursos do orçamento do Legislativo ao governo do Estado. A Rede Alesp fez parte desse processo com a criação do estúdio que estamos e da redação aqui atrás da gente, que uniu diversos setores da comunicação do Palácio 9 de Julho. O discurso do presidente da Assembleia, com os pontos principais abordados por ele, você confere acessando o portal da Rede Alesp. Os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o portal da Rede Alesp no www.al.sp.gov.br. Clica na aba Comunicação. E ainda nesse Dia Internacional da Mulher, mais uma singela homenagem a todas as mulheres. Mulher que seja sempre lembrada, não apenas por um dia, mas no dia a dia. Que sejas festejada, não por convenção, mas pelo seu valor, sua força, seu coração. Que sejas respeitada com todo carinho e todo o amor, hoje e sempre. O texto é de Valéria Milanês. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e retornamos já já. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede